Na semana passada eu desabafei com vocês de 18 problemas que eu esperei por anos a Nintendo consertar no Nintendo Switch, mas que parece que vão morrer com ele. Mas hoje eu quero trazer um contraponto. É bom também olhar pra trás e listar as reclamações que de fato a Nintendo ouviu e efetivamente melhorou. Seja pra ter uma noção do quanto a Nintendo evolui ao longo do tempo de um console, ou pra gente entrar no túnel do tempo e se dar conta de muitas coisas boas que aconteceram e a gente nem percebeu, porque a gente é negativo pra caramba às vezes também, né? Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E eu tô acompanhando o Nintendo Switch literalmente desde o seu início, antes do seu sequer lançamento, né? Toda semana aqui eu apresento esse quadro hashtag Nintendo a Sério pra vocês, que a playlist tá na descrição, então se vocês gostam não deixem de dar uma olhadinha na playlist, onde a gente destrincha um tema interessante, mas não de qualquer jeito, e sim com pesquisa e opinião informada, baseada em evidências, pra gente se aprofundar nessa discussão e sair daquela discussão rasa da internet muitas vezes. Meu objetivo é que você chegue no final desse vídeo te agregando algo novo, então já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão se você gosta desse tipo de vídeo, ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros aqui no canal. E sem mais delongas, bora falar de Nintendo e bora falar a sério. Mas antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games. São 3 lojas em uma só: Nintendo, PlayStation e Xbox. Uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles, que é muito bom com os clientes, e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não tá mais barato. O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil, e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers, seja de Nintendo, PlayStation e Xbox. Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilogy Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, @TrilogyGamesOficial. Lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja para poder ter mais confiança também. Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição. A primeira coisa, na verdade, que me impressionou bastante e que é bem legal a gente parar e olhar de novo como que foi, é falar sobre o console do Nintendo Switch. As melhorias ao longo da vida do Switch, o hardware, as suas features, o seu sistema, modelos e tudo mais. Vale mencionar que eu vou sim incluir melhorias adicionadas com o modelo do Nintendo Switch OLED, afinal, algumas das reclamações que a gente tinha só eram possíveis se eles colocassem um novo hardware no mercado, né? E a primeira é em relação logo ao Joy-Con Drift. Se você é novo na Nintendosfera e chegou no Switch direto no modelo OLED, você talvez nunca tenha visto ou tenha sofrido com esse que foi o maior problema do Nintendo Switch, talvez, e que foi tão grande que fez a Nintendo encarar processos internacionais. Esses processos alegavam obsolescência programada, como se a Nintendo soubesse de propósito que ia dar problema depois de um tempo para poder vender mais controles. E cara, muitos dos Joy-Con do Nintendo Switch comum, do Nintendo Switch V1 e do V2, há muito tempo atrás, era acompanhado de um problema que a gente chama de drift, que fazia os personagens andarem sozinhos, atrapalhando muitos jogos e até tornavam impossível de jogar. Isso não é um problema que só o Nintendo Switch tinha não, tá? O PlayStation 5 ele lançou com esse mesmo problema, os controles de Xbox também tem, isso é muito comum nos controles na verdade. Então o que a Nintendo fez para conseguir resolver isso? Desde alguns anos atrás eles passaram a garantir troca gratuita dos controles até hoje, mesmo fora da garantia. Então assim, para quem não conhece, tem até um tutorial que eu fiz aqui no canal de como trocar o seu Joy-Con de forma gratuita, mesmo fora da garantia, se o problema dele for de drift, algo que eu gostaria muito que as outras empresas fizessem também, mas assim, o próprio Joy-Con já melhorou muito com isso, cara. Eu não tive mais problemas de Joy-Con Drift desde a época que a Nintendo lançou o Nintendo Switch OLED. Isso não é só sobre os Joy-Con que vem com OLED não, tá? Eles fizeram algum tipo de atualização nos Joy-Con em geral, porque são os mesmos, que hoje em dia a construção deles é muito melhor. A gente ouve muito menos falar do problema de drift. Mas se tiver, dá pra trocar de graça e isso foi uma baita de uma melhoria. A segunda coisa é a variedade de modelos e de preços, cara. Com a chegada do Nintendo Switch Lite, um dos problemas foi resolvido, que era o tamanho do console. Muitos dizem que o Nintendo Switch não é lá muito portátil por conta do tamanho, apesar de que se você tem uma calça grande você consegue fazer ele caber, e o Nintendo Switch Lite ajudou nisso, reduzindo e sendo uma versão mais de bolso mesmo. Entre aspas, né? Também não é tão de bolso assim. Além de ser um console mais indicado para crianças, já que eles não têm controles destacáveis, ou seja, ele é mais resistente, ele não tem mais dock, é algo mais simples mesmo, ligar e jogar. Já o Nintendo Switch OLED, cara, ele trouxe muitos problemas pro kickstand, que convenhamos, cara, era muito ruim no Nintendo Switch original.
sensacional, cara. Esse aqui a gente consegue colocar em qualquer superfície, dá pra angular, é muito melhor. Além de mais espaço interno, né, de 32 para 64 GB agora, um som melhorado, com uma melhor qualidade, mais alto também, mais bateria, entrada pro cabo Ethernet, que é uma vergonha não ter no Nintendo Switch comum, sinceramente, você precisa de um adaptador para isso, e claro, uma tela OLED, que é muito melhor. Mas além disso, cara, ter 3 modelos de Nintendo Switch no mercado criou uma diversificada nos preços também, então aqueles que querem economizar ao máximo, eles optam pelo Lite, ou comprar um segundo Nintendo para casa, para dar para uma criança, dá para comprar um Switch Lite agora e dá para até pegar aquela versão de Animal Crossing que já vem com o jogo e sai bem mais barato. E os que querem a melhor experiência já vão lá, pegam o Nintendo Switch OLED, e o Nintendo Switch V2 acabou virando algo intermediário, com bundle de Mario Kart também, pegando os bons preços, né? A terceira melhoria, cara, se vocês se lembram, foi uma paz nas gambiarras, né? Lembra disso? No lançamento do Nintendo Switch por uns bons anos, os usuários eles começaram a descobrir truques para conseguir pagar menos nos jogos, o que incluía mudar o país de conta, dividir sua conta com inúmeras pessoas, só que isso tudo virou meio que comércio ilegal, né? Inclusive até hoje, vale o lembrete. Não alugue conta, não compre jogos digitais fora da nuvem. Entra lá, coelhinojapão.com/nuvem se você for pegar um jogo digital. Vai evitar dor de cabeça pra você, tá? Mas calma que eu vou chegar na melhoria. E aí, cara, todo semestre tinha alguma atualização da Nintendo tentando lidar com isso. Por exemplo, cortando a troca de países em continentes que não são da conta e mais recentemente bloqueando a eShop da Argentina, além de limitar o compartilhamento de contas. E tudo isso era muito chatinho, a gente tinha que se adaptar e a gente tinha medo de que mais restrições foram criadas. Mas isso tudo melhorou também, cara. Porque a Nintendo chegou onde ela queria chegar. Esses benefícios, assim podemos chamar, ainda estão lá e a gente já pode usufruir deles, porque agora a Nintendo está disponível oficialmente no Brasil, cara. Eu sei que muitas pessoas vão discordar disso, mas eu acho que é porque não acompanham tão de perto. Se vocês acompanham os vídeos de segunda-feira aqui no canal, vocês veem que muitas vezes os preços no Brasil dos jogos que são lançados, eles são localizados. Antes a gente dependia de comprar na eShop dos Estados Unidos, por exemplo, que era muito mais caro. Eu acho que a parte que piorou foi que a gente perdeu a eShop da Argentina, mas pelo menos a gente tem hoje um serviço completo, oficial no Brasil, muito mais fácil de comprar. Quem era nintendista, cara, há muitos anos atrás, se lembra. Eu cheguei ao ponto de ter que fazer uma movimentação para conseguir pedir a Nintendo de volta pro Brasil, porque era horrível a gente ter acesso aos produtos da Nintendo no Brasil. Isso tudo melhorou demais na era do Nintendo Switch. Tem gente até que fala que não gostava da era do Red Fils-Aimé, da era do Iwata, e prefere muito mais, por exemplo, agora a era do Furukawa, porque eles se importam muito mais com o Brasil, né? Mas é fato, melhorou muito isso. Ainda sobre o console, cara, por último, mas não menos importante. Na verdade, menos importante sim, mas ainda assim muita gente pedia. Agora a gente tem pastas no sistema. Era algo básico, mas que demorou tanto que já estava entrando para a lista de melhorias que ninguém esperava mais. Mas elas vieram depois de anos. As pastas chegaram por update no Nintendo Switch e nos permitem organizar a nossa biblioteca de jogos utilizando diversos critérios, como bem a gente quiser, né? Até agora eu quero que vocês vão fazer uma comparação com o vídeo que eu lancei na semana passada dos 18 problemas do Nintendo Switch e me digam depois nos comentários se vocês acham que melhorou mais ou que ficaram mais coisas sem melhorar. Eu vou deixar outro vídeo aqui na descrição pra vocês. Mas calma que não acabou não, porque a parte mais importante vem agora. Os serviços e jogos são as coisas que a gente mais utiliza quando a gente compra um videogame. E o serviço de assinatura, o Nintendo Switch Online, que permite a gente jogar online e ter acesso a benefícios, passou por muitas mudanças. E finalmente, Nintendo, várias delas foram muito acertadas. A gente reclamou dos problemas da semana passada, mas olha só. Agora a gente tem, por exemplo, uma biblioteca retrô que vale a pena. Quando saiu o Nintendo Switch Online, o consenso era: assine para jogar online, pelos benefícios não vale a pena. Realmente você precisava pagar para jogar online, porque não tinha muita outra coisa que valia o preço, sabe? Lógico que ele não se tornou um Game Pass da vida hoje em dia, mas pelo menos pro pessoal que gosta de retro games, pro pessoal que quer ter um acesso à história dos videogames, a resposta mudou, cara. Nem que seja por um ano, vale a pena assinar o Nintendo Switch Online. Hoje em dia já são mais de 200 jogos, muitos deles de qualidade, de verdade mesmo, e vários dos jogos clássicos que não tinham no início, agora estão disponíveis. E se você contar o Expansion Pack, que foi outra mudança brusca na história do serviço, o plano família continua te permitindo pagar pouco por ano e ter esse catálogo. E até o momento nenhum jogo foi retirado do catálogo de jogos, que se mostrou acumulativo, incluindo novos consoles como o Game Boy. E como eu sempre falo pra vocês, galera, se vocês não estão num plano familiar, vocês estão pagando muito mais caro no Nintendo Switch Online. Dá pra pagar cerca de 50 e poucos reais por ano. Entra lá, coelhinojapão.com/discord. Somos mais de 30 mil pessoas, a galera sempre fecha plano família lá. Ou então entra lá no meu Twitter, logo embaixo do meu perfil tem ali a parte de dicas e dividir NSO, que é Nintendo Switch Online, né? E todos os dias as pessoas estão dividindo contas ali do Nintendo Switch Online e economizando muito mais. Uma outra melhoria, por mais que não seja tão bombástica
bombástica, assim, foi em relação ao pacote de expansão, né? O pacote adicional do Nintendo Switch Online que melhorou um pouco. Quando foi anunciado, ninguém gostou muito da ideia de pagar mais para ter meia dúzia de jogos de Nintendo 64 e Mega Drive e uma expansão de Animal Crossing. Só que aí, cara, essas coisas foram aumentando e hoje a gente tem um catálogo respeitável desses dois consoles, incluindo jogos da Rare como GoldenEye, Banjo-Kazooie. A Nintendo também adicionou o Game Boy Advance para o pacote de expansão e colocou outras expansões, né, DLCs de jogos populares como Splatoon 2 e principalmente a que virou a chave desse pacote de expansão, que foi o Booster Course Pack de Mario Kart 8 Deluxe, né, que basicamente cria um jogo novo, ele dobra o número de pistas e adiciona bem mais personagens jogáveis também. Se você não tem o Mario Kart 8 Deluxe, compra ele e assina o pacote de expansão, nem que seja por um ano, porque vai aprimorar em muito a sua experiência de jogo. E agora, cara, o serviço da Nintendo, que é tão integral para a experiência de quem tem o Nintendo Switch, agora vale a pena, mesmo fora o online, né, a permissão de você jogar online. Porque outras coisas tornaram esse serviço melhor, como por exemplo os testes de jogos, que nos permitem jogar games de Nintendo Switch por uma semana, eles estão bem mais frequentes. Embora irregularidade seja algo que incomoda, e eu falei isso no último vídeo também, no vídeo que eu foquei só nos defeitos, então assistam aquele vídeo, mas agora melhorou bastante isso pelo menos. E o plano família continua intacto, permitindo a gente pagar pouco por ano. Além do mais, com o Nintendo Switch Online você agora tem um desconto de R$50 permanente em qualquer exclusivo de R$300 ou mais, mesmo se for lançamento. Que são os Game Vouchers, né? Os cupons para jogos, cara. Se você compra esses cupons para jogos, você consegue pegar até mesmo o Zelda Tears of the Kingdom, que custa R$367, por um valor muito mais baixo, né? Porque você consegue resgatar 2 jogos e pagar R$500 nesses 2 jogos. Então, você consegue fazer uma economia de mais de R$100 aí. Então sim, galera, hoje vale a pena assinar o serviço do Nintendo Switch Online, mesmo para quem não quer jogar online, nem que seja por algum tempo. Se você não sabe do serviço de cupons para jogos, dá uma olhadinha no meu tutorial que eu fiz sobre isso, tá bom? E agora sim a parte mais importante, que são os jogos. É lógico que a biblioteca do Nintendo Switch aumentou demais. Esse aqui é um console basicamente indispensável se você quer jogar todos os melhores jogos da geração. Mas em termos de como a biblioteca do Nintendo Switch evoluiu, algumas das reclamações sobre jogos foram ouvidas pela Nintendo, ela melhorou bastante, ou simplesmente passaram de um período ruim. Quer um exemplo? Chega de Wii U. Como o Nintendo Switch foi lançado às pressas pelo fracasso do Wii U, que por sua vez não vendeu nada e por consequência também não vendeu jogos, a Nintendo decidiu que ia portar basicamente tudo que podia para o Nintendo Switch e muitos, cara, durante vários anos se irritaram falando, só tem jogo de Wii U, né? A base que já tinha jogado esses jogos antes, muitas dessas pessoas estavam insatisfeitas, né? Em vez de termos novos lançamentos, por exemplo, um novo Donkey Kong, a gente tem só o Donkey Kong Country Tropical Freeze. O novo Mario Kart, a gente tem o Mario Kart 8 Deluxe. Esses são jogos que já eram de Wii U. Mas isso passou. Faz tempo que a Nintendo não lança um jogo de Wii U para usar como preenchedor de buraco de lançamento, né? Apostando dessa vez mais em remaster de outros consoles como Wii e GameCube e também muitos jogos novos. E olha, eu ainda sou do time que espera alguns jogos de Wii U, como alguns remasters de Zelda, tipo o Twilight Princess HD e também o Wind Waker HD, Xenoblade Chronicles X, né? E também o Devil's Third. Tá, ninguém tá pedindo pro Devil's Third voltar, né? Mas eu gostaria de jogar ele no Switch porque eu não joguei ele na época do Wii U. Mas ok, Nintendo, bora variar de console, né? Mas é fato, hoje o Nintendo Switch tem uma biblioteca de jogos única, ou seja, excluindo relançamentos, ela é digna do sucesso que esse videogame é. Temos muitos jogos originais, exclusivos do Nintendo Switch, que fazem ele ser basicamente indispensável, como eu falei, para quem quer jogar os melhores jogos da geração. Quer outra melhoria? Franquias revividas, cara. Algo que os fãs de Nintendo sempre pedem é que a Nintendo retorne, cara, com novos jogos de franquias do passado. Eu sei que você ainda vai dizer que falta isso, porque falta mesmo. Falta o Donkey Kong, Star Fox, F-Zero, a gente falou isso no último vídeo. Mas a verdade é que a Nintendo não tem como zerar a checklist de franquias que as pessoas querem ver de volta, porque a Nintendo é a empresa que mais tem franquias de todas elas. Dito isso, muitas franquias esquecidas retornaram sim. Boa parte, se não todos, por mãos parceiras, ou seja, com estúdios contratados, mas eles voltaram. Metroid, por exemplo, finalmente ganhou um jogo inédito com movimentação 2D, que foi Metroid Dread. Advance Wars ganhou um remake duplo e com várias coisas novas, assim como Another Code Recollection também fez. Mesmo o F-Zero ganhou um jogo online gratuito, que é o F-Zero 99, que ficou muito bom. E franquias que ninguém conhecia, como Famicom Detective Club e até mesmo Endless Ocean, retornaram com jogos menores, mas que trazem experiências únicas para o catálogo de exclusivos do Switch. Tudo bem dizer que a Nintendo não reviveu as franquias certas, na sua opinião, mas que muitos jogos do passado voltaram e de forma muito interessante, isso é verdade. E uma outra coisa que melhorou, não apenas na vida ao longo do Nintendo Switch, mas assim, na história da Nintendo mesmo, foi o ritmo padronizado de lançamentos. A gente tá muito mal acostumado na era de Nintendo Switch. Quem viveu a época do
Wii U, nossa, se deve se lembrar de meses sem grandes lançamentos, ou até mesmo antes, cara, na época do GameCube, de Wii, meses sem lançamentos interessantes assim da própria Nintendo, principalmente nos anos finais desses consoles. E agora falando sobre o Nintendo Switch, quem viveu a época de 2018, 2020, vai entender o que eu tô dizendo. O Switch, na sua primeira metade, tinha um ritmo de lançamentos muito inconstante, meses sem nada relevante, e aí um monte de jogo importante um em cima do outro, uma bagunça. Só que de 2021 pra frente a coisa começou a se ajeitar. Em 2022, 2023 e 2024, a gente viu essa padronização impressionante de quase um jogo, um exclusivo por mês, e as Nintendo Directs também se firmaram em meses específicos, nos dando segurança para guardar novos anúncios quando a gente está em escuro com os anúncios atuais, né? Isso melhorou demais, cara, tanto que agora, no início de 2024, que a Nintendo tá fazendo alguns lançamentos menores, tem muita gente se perguntando, poxa vida, cadê todos aqueles exclusivos, né? Porque a gente ficou mal acostumado nos últimos anos. E olha, eles já anunciaram uma Nintendo Direct agora pra junho pra descer muita coisa boa que a gente tá esperando, então eu tô com as expectativas altas aí para o final do ano. Mas agora, cara, a principal melhoria de todas, que eu já citei, mas eu quero me aprofundar um pouquinho. O Brasil, né, amigos? Foram anos pedindo e finalmente a gente tem a Nintendo de volta pro Brasil, fazendo muitas ações, tanto com parceiros, conseguindo melhorias, trazendo jogos em mídia física, a gente consegue pagar muito mais barato nos jogos em mídia física hoje em dia. Finalmente a relação Nintendo e Brasil vem melhorando, né? Tivemos o retorno da Nintendo ao país, ou melhor, a real chegada oficial da Nintendo no Brasil. Porque quando ela estava no Brasil no passado, ela era representada por outras empresas aqui, como a Playtronic, a Gradiente. Agora a Nintendo tá aqui por conta própria, por interesse de fazer a nossa uma das regiões mais importantes para eles. A Nintendo voltou e voltou com mais presença do que nunca, e eu não falo isso no sentido de gostar mais de um período ou de outro, sim, literalmente dela tá mais presente e terceirizando menos. Hoje a gente tem executivos vindo pro Brasil, a Nintendo mesmo negocia com varejistas e distribuição de jogos físicos, e quando terceiriza alguma coisa desse tipo, é para algum tipo de serviço mais específico e não geral, tipo, vai fazer um evento, fechar parceria com alguma outra empresa para, enfim, dar desconto, alguns outros preços, fora que a Nintendo tá fazendo ótimas parcerias como a Nuvem, né? E a assessoria de imprensa que melhorou muito a comunicação da empresa com a mídia do Brasil. Nossa, hoje é muito mais fácil entrar em contato com a Nintendo, sabe? A equipe que cuida da assessoria de imprensa deles aqui é ótima. A gente vê criadores de conteúdo focados em Nintendo de todos os tamanhos, sejam os grandes ou os menores, recebendo jogos da Nintendo e tendo a oportunidade de trazer esse conteúdo a mais pessoas. O preço das mídias físicas melhorou demais. Ter mídia física tinha virado um artigo de luxo, já que havia uma diferença absurda entre o valor do mesmo jogo entre o digital e o físico. O físico era absurdo, era muito mais caro, era uma chacota. E hoje, apesar de estar longe da realidade do PlayStation, né, que os jogos mais antigos você consegue encontrar na faixa de R$50, 60, a Nintendo vem melhorando muito nisso e com lançamentos, que é o grande diferencial. Os jogos agora, eles estão chegando day one, no lançamento, numa mídia oficial, com capa em português, vários dos jogos em português, inclusive, e os preços caem, cara. A Nuvem, ela sempre consegue colocar um cupom lá para você poder comprar o jogo no lançamento mais barato. A Trilogy Games consegue trazer os jogos mais baratos. Quem tá nos grupos de promoção aqui no canal, na descrição tem os grupos de promoção, cara, vocês sabem, muitos de vocês já estão com o hábito de esperar o momento para poder pegar uma promoção da mídia física, porque isso tem acontecido. E os jogos às vezes têm ficado mais baratos pegando a mídia física, mesmo se você considerar o desconto do voucher. Essa realidade mudou demais para quem gosta de mídia física, galera. E por último, e agora sim mais importante, a localização, a tradução para português. Nosso grande trunfo é com certeza a chegada dos jogos legendados em português do Brasil e alguns até dublados, cara. São poucos? São. Não incluem jogos antigos? Não. Faltam franquias icônicas como Zelda e Pokémon? Faltam. Mas a gente saiu do abismo de jogos nunca localizados e a gente tá vendo uma evolução clara. Os maiores jogos da Nintendo recentes estão sendo anunciados no Brasil, mas recentemente também a gente viu Pikmin 4 cheio de texto sendo lançado em português, Mario Strikers, Mario Party, Nintendo Switch Sports. Cada vez mais isso vem melhorando e a expectativa é que a próxima geração de Pokémon, quando ela finalmente chegar, cara, que ele venha em português também, que o próximo grande Zelda que a Nintendo anunciar, o novo Zelda para daqui a alguns anos, venha em português também. Essa é a expectativa dos fãs, a gente vê que a Nintendo ela tá trabalhando nisso. Eles já garantiram em entrevistas que o plano deles é esse, cara, que eles querem que todos os jogos eventualmente sejam traduzidos para português e que eles estão expandindo as suas equipes. Eles já garantiram isso para os fãs, que é parte do plano. Eles ainda não chegaram lá, mas essa foi uma grandiosa melhoria e que a gente está sim vendo efeito. Meus amigos, muita coisa melhorou, cara, nessa era Nintendo Switch da Nintendo. Se passaram mais de 7 anos, a gente tá no 8º ano, passou rápido
rápido pra caramba até, mas se a gente para pra olhar pra trás, a gente vê o tanto que mudou. E a expectativa é que continue melhorando. A gente ainda tem as críticas, tanto que eu fiz primeiro o vídeo das reclamações que eu recomendo vocês assistirem até pra poder comparar, né? Porque são coisas que nós fãs vamos continuar demandando. Apesar da gente comemorar cada uma das melhorias, a gente vai continuar também pedindo para que as coisas que faltam continuem melhorando. E muitas dessas coisas foram conquistas de fato, de movimentações e pedidos da comunidade. Então é muito legal ver a nossa voz sendo ouvida e a Nintendo levando a nossa região a sério. É claro que muita coisa ainda falta melhorar, em muitos pontos a gente se decepciona e fica esperançoso por um movimento da Nintendo, mas pelo menos nos pontos, cara, que eu toquei aqui nesse vídeo, dá pra dizer, mandou muito bem, Nintendo. Essas foram algumas das melhorias, cara, que aconteceram ao longo dos anos ali do Nintendo Switch. Agora eu quero saber de vocês, quais outras coisas melhoraram muito pra vocês que vocês não viram eu citando ou não viram eu me aprofundando aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Deixa pra comentar as coisas ruins no vídeo das coisas ruins. Eu quero saber das melhorias que eu não citei e coisas que pra vocês se tornaram muito melhores. E sabe uma coisa também que melhorou bastante, cara? E eu não falo assim só do meu canal não, o meu canal ele melhorou muito, mas assim, o conteúdo de Nintendo aqui no Brasil melhorou pra caramba. Hoje a gente tem vários outros criadores de conteúdo, quem me acompanha aqui vê que eu sempre tô compartilhando, principalmente quem tá lá no Twitter, @RodrigoCoelhoC, eu sempre tô interagindo e compartilhando conteúdo de outros criadores de conteúdo, às vezes eu compartilho também na aba comunidades aqui do meu canal. Tem uma comunidade forte de Nintendo que melhorou demais e isso melhorou pessoalmente a minha vida também, porque eu adoro ver essa comunidade vibrante e é algo que eu tenho muito orgulho da gente estar conquistando cada vez mais. E é o que eu sempre digo pra vocês, se você tem vontade de ter um canal de Nintendo, ter um perfil de Instagram de Nintendo, alguma coisa assim, vai e faz. É esse o momento, cara. Cada vez vai subir mais aqui no Brasil e nos próximos anos a Nintendo vai estar gigante aqui. Quem começar antes já vai ter novas pessoas aí acompanhando e já vai ter criado uma comunidade bem legal e podem contar comigo também, galera. Eu tô aqui. Participa das movimentações, dos dias do Nintendista, as pessoas que participam tipo dos Coelho Awards, dos Transmissão N. Eu sempre falo pra vocês, aquilo ali vira uma vitrine para as outras empresas também entrarem em contato com vocês. Os contatos, né, que vocês que participam ali dos dias do Nintendista, das movimentações que a gente cria aqui também, vão parar na mão das publicadoras, vão parar na mão de outras empresas. E às vezes a galera nem sabe, mas vocês recebem o contato de algumas dessas empresas porque ou elas me perguntaram, pediram indicações, ou elas viram ali a lista das pessoas que participaram e assim acabam sendo descobertas, né? E as coisas vão melhorando. Então essa foi uma outra melhoria muito legal e eu quero saber de vocês aqui outras coisas que foi bem legal pra vocês também, tá bom? Então esse, meus amigos, foi o Nintendo Sério de hoje. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha na playlist aqui que tem os outros vídeos também. Se você não deixou o likezão ainda, deixa um likezão aqui nesse vídeo se você quer que ele chegue pra mais pessoas, cara. Você tem o poder de fazer isso. Um like que você dá faz esse vídeo chegar na tela de mais uma pessoa, então eu conto com o apoio de vocês aí. Se você não tá inscrito ainda, clica no botãozinho branco, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade super bacana aqui. E claro, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, a gente vai fazer muita coisa bacana ainda. Então eu aguardo vocês por aqui, tá bom? Mais uma vez, galera, muito obrigado de coração aí por sempre acompanharem. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante de tudo e é algo muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade. E por favor, cara, chega mais perto nas redes sociais lá, @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Chega mais, bora trocar uma ideia, pode mandar uma DM pra mim e a gente vai conversando, tá bom? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!